2025, um ano que deixou suas marcas profundas no solo e na alma do acriano. Os momentos de alegria, as sombras da violência. Aqui de cima, as luzes da cidade iluminam o que ficou na memória. E é a partir deste ponto que vamos reviver agora a nossa história. Boa noite. Está no ar a retrospectiva 2025 da TV Gazeta. Foi um ano intenso de boas lembranças para alguns e amarga tristeza para outros. É o ano de 2025 passado a limpo a partir de agora, na retrospectiva da TV Gazeta. A violência contra a mulher marcou profundamente o ano de 2025 no Acre. O estado registrou o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Nossa retrospectiva relembra casos que comoveram o Acre. Um retrato duro, mas necessário da realidade enfrentada por milhares de mulheres. A violência contra a mulher deixou marcas profundas em 2025. O Acre bateu um triste recorde. O número de feminicídios foi o mais alto dos últimos 10 anos, se igualando aos anos de 2016 e 2018. 14 mulheres foram assassinadas, 4 casos na capital e 10 no interior do estado. Em Rio Branco, a morte de Onara da Silva Nazaré, de 29 anos, chocou a comunidade. Ela foi assassinada com 3 tiros dentro de casa. O autor dos disparos foi o próprio companheiro, o tenente da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos. O crime aconteceu na frente das 2 filhas do casal, de 3 e 7 anos de idade. Logo após os vizinhos ouvirem os disparos, eles escutaram um barulho de moto, possivelmente a fuga do Reginaldo. Várias viaturas da Polícia Militar já passaram aqui pelo local também, pegaram informações e estão na tentativa de localizar o autor de mais este feminicídio. A brutalidade também assustou o interior. Em Capixaba, Natalino do Nascimento Santiago matou a golpes de facão a companheira, Auriscleia Lima. Ele se apresentava como pastor e fugiu para uma área de mata após o crime, mas foi capturado 4 dias depois. Pois é, esse crime chamou muita atenção na época que aconteceu, em junho deste ano. Inclusive, nossa equipe de reportagem foi a única que chegou ao local, ali zona rural do município de Capixaba, para ser bem exato, na comunidade Campo Alegre. Que na época, o destaque que isso havia ganhado era devido à crueldade e à forma como aconteceu, e principalmente pelo fato do Natalino se intitular pastor ali naquela região. Inclusive ministrava cultos ali em uma igreja ali nas redondezas. Uma pessoa dessa não pode ficar impune. Eu quero a justiça. Muitas vezes ela foi na minha casa, pediu para me ligar para a polícia, né? E ele agredia ela. Mas a gente não podia se meter. A polícia descobriu que ele não era pastor de verdade e estava foragido da justiça por ter cometido o homicídio e um estupro. Ainda este ano, Natalino do Nascimento Santiago foi a júri popular e acabou condenado novamente, agora a mais de 50 anos de prisão. Outro caso de grande repercussão aconteceu em Senador Guiomar. Luana Conceição do Rosário, de 45 anos, foi morta a facadas em plena via pública quando saía para comprar pão. Ela já havia trabalhado como babá da filha da vice-governadora do Acre. A Luana, ela estava caminhando logo cedo, por volta das 5 horas da manhã, aqui na rua, aqui pela calçada da Rua Triunfo, exatamente onde eu estou. Ela tinha ido comprar pão e realmente ela comprou. Aqui no chão os pães que a Luana saiu para comprar. Só que quando ela estava vindo aqui desse lado na rua, o Zeca estava de moto. Ele passou do outro lado, parou a moto. Foi nesse momento em que ele correu com a faca na mão e desferiu vários golpes. O autor era o ex-companheiro de Luana, José Rodrigues de Oliveira.
Ele foi preso horas depois e confessou. Disse que agiu por ciúmes porque ela não queria voltar com ele. A justiça foi rígida. José Rodrigues foi condenado a 52 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Fizeram um cerco pela frente da fazenda onde ele estava e nossas equipes do GEFRON foram por outra área, uma área de mata, onde foi encontrado o cidadão. Então foi uma resposta imediata para as pessoas que tinham essa expectativa desse cidadão ser preso de imediato. E foi feito isso. A série de tragédias levou o governo a sancionar uma lei para amparar os órfãos do feminicídio. A medida garante um salário mínimo mensal ao conjunto de filhos e dependentes menores de 18 anos que perderam as mães para a violência doméstica. O benefício estadual se soma a um auxílio federal que também pode ser acessado. Além das mortes, outros tipos de violência preocuparam. Foram mais de 5.300 ocorrências registradas em 2025. Um dos casos mais graves ocorreu no Horto Florestal, em Rio Branco. Uma mulher foi arrastada para a mata e sofreu uma tentativa de estupro enquanto fazia uma trilha. O agressor, Guilherme Silva da Cruz, foi preso no mesmo dia e condenado a 7 anos de prisão. Parabéns ao juiz aí, doutor Clóvis Lodge, que não só teve a sensibilidade, mas de fato se fez cumprir a lei, tendo em vista a periculosidade deste indivíduo exatamente em crimes relacionados a abuso sexual. E a polícia militar prontamente foi lá e capturou o autor. Se não fosse a ação imediata do policial militar que estava de serviço no Horto e de outras equipes que apoiaram, o cidadão com certeza ia ficar desconhecido, ia ficar foragido e outras mulheres poderiam ser vítima desse autor. O ataque mudou a rotina do parque. A prefeitura e a polícia militar reforçaram a segurança, instalando novas câmeras nas trilhas e aumentando o policiamento ostensivo no local. Com certeza, né? Toda a população fica mais tranquilo. Eu caminho no período da tarde, mas tem muita gente que vem à noite, né? Então isso é muito importante. É perfeito ter esse sistema de segurança. Inclusive, as pessoas devem evitar adentrar a mata, as trilhas. É uma questão que é saudável, mas é perigoso. A vulnerabilidade também ficou exposta nos abrigos para as vítimas da alagação. Uma adolescente autista foi estuprada dentro de um dos boxes do abrigo em Rio Branco. A irmã dela disse que saiu para ir buscar a filhinha pequena. Quando ela retornou para o box, um deficiente físico que está em um box próximo de onde elas estavam, chegou para ela e disse: olha, o profeta pegou a tua irmã pelo braço e saiu arrastando para ali. O acusado, Adriano Ferreira da Silva, também era abrigado e foi preso em flagrante. Pouco depois de dar entrada no presídio Francisco de Oliveira Conde, Adriano foi espancado até a morte dentro da cela. O perigo também veio de quem deveria proteger. Um conselheiro tutelar de Rio Branco foi preso pela Polícia Civil. O homem de 40 anos é suspeito de importunação sexual contra um adolescente de 14 anos que estava sob acompanhamento do conselho. Feito toda a investigação, foi ouvido vítimas, colhido provas, ouvido o investigado e foi rapidamente feito o indiciamento dele por importunação sexual. Quando chegou ao judiciário, foi expedida a prisão preventiva pela 2ª Vara da Infância e Juventude. Em Feijó, o destaque foi internacional. O líder indígena Isaac Rui foi acusado de abuso sexual por uma turista chilena durante uma vivência espiritual na aldeia. Apesar de negar as acusações, ele foi preso e responde por violência sexual mediante fraude. O caso levantou o debate sobre a segurança no turismo em territórios indígenas. Houveram várias coisas, depois do dia 16 de junho até 19 de junho, depois que aconteceu o fato. Então, aí, foi dia 17, foi dia 16, foi dia 18, foi dia 19. Quando foi que aconteceu? Se houve uma sequência? Que as autoridades elas olhem com seriedade, uma forma de acelerar o processo e olhar, né, de forma clara
transparente, para que os casos como esses sejam apurados, né, e de uma forma acelerada, né? O ano de 2025 deixou um rastro profundo de violência no Acre. Tiroteios em áreas movimentadas, chacinas, ataques que feriram até crianças e crimes que chocaram o estado inteiro. A guerra entre facções, a crise no sistema prisional, tragédias no trânsito e casos de repercussão nacional revelaram um cenário de insegurança que marcou a vida dos acreanos. O ano de 2025 foi marcado por uma intensa onda de violência no Acre. A população viveu amedrontada por tiroteios em pontos turísticos, como a Gamileira, e pela guerra declarada entre o crime organizado. Mais de 170 mortes violentas foram registradas no estado. Meu Deus! É que essas pessoas não têm envolvimento com uma organização criminosa. Houve casos de repercussão nacional, como a chacina no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. Criminosos armados invadiram uma casa durante a madrugada e mataram 3 homens. Uma 4ª pessoa sobreviveu ao ataque. O crime foi atribuído à atuação de facções criminosas na região. Isso deixa um clima de terror para a comunidade que fica no meio desse tiroteio, porque muitas vezes esses crimes acontecem com membros da facção, mas isso deixa todas as famílias com medo. A gente percebe que há uma reprimenda, uma repressão muito forte por conta da organização criminosa dentro daquela região de não passar informação. Nesse cenário, até inocentes foram alvejados. Em Rio Branco, criminosos em um veículo realizaram múltiplos ataques a tiros nos bairros Santo Inês e Belo Jardim. O resultado, 4 pessoas feridas, incluindo um bebê de apenas 1 ano e 4 meses. Mesmo que o ferimento tenha sido na região cefálica, e o cérebro em si é um mar de desconhecimento até para a medicina hoje em dia, a gente não consegue explicar como que ela manteve o choro, como que ela se manteve totalmente alerta. Adolescente, ele levou 2 tiros, um no glúteo esquerdo e outro na panturrilha esquerda. Ele está grave, está bem hipotenso. Ele referia muita dor abdominal, a gente pegou ele na UPA, né, do segundo, acabaram levando os pacientes diretamente para lá por meios próprios. Populares informam que as características desse carro sendo a mesma, um veículo de cor vermelha, o que indica que provavelmente o mesmo veículo tenha passado nesses bairros realizando disparos. Outra vítima dessa guerra foi Micaia Santos Almeida, líder comunitário de 18 anos que desenvolvia projetos sociais no bairro Taquari. Ele foi morto a tiros enquanto acompanhava um amigo até em casa. A investigação concluiu que Micaias não tinha envolvimento com o crime. O assassinato foi ordenado por um grupo rival que atua no 2º distrito. 4 envolvidos foram identificados e presos pela Polícia Civil. Essa investigação nós estamos encerrando ela agora, tá? Nós conseguimos, durante as apurações, identificar os 4 integrantes que participaram do crime, né? Nós conseguimos esclarecer que eram 2 motocicletas sendo utilizadas por 4 ocupantes. Eles diligenciaram até o local dos fatos. A princípio, a ideia deles era atirar em pessoas que estavam em uma festa essa que seria de organização criminosa rival. Porém, a vítima Micaias, vítima fatal, e a vítima André, vítima sobrevivente, passavam pelo local no momento em que os autores ali se encontravam. A violência também atingiu as escolas. Em Rio Branco, Raimundo de Assis de Souza Filho, de 52 anos, vigilante da Escola Estadual Maria Raimunda Balbino, foi assassinado. 3 criminosos invadiram a escola para roubar a arma do vigilante. Imagens de câmeras de segurança mostraram uma troca de tiros. Raimundo morreu no local.
Segundo as primeiras informações repassadas pela polícia, 2 homens invadiram essa escola, possivelmente na tentativa de realizar um furto. O vigilante reagiu. Com isso, houve troca de tiros. Um dos homens ficou baleado, o outro conseguiu fugir, mas o vigia não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil prendeu os suspeitos rapidamente. 2 deles, Leandro Mendes dos Santos e Valdesmar Bezerra da Silva, foram condenados pela Justiça do Acre a penas que somam mais de 45 anos de prisão pelo crime de latrocínio. O que eles não esperavam é que essa situação toda iria acontecer, aconteceria também aí a reação do vigilante, tudo ficaria dessa forma, incluindo até mesmo com essa morte. A gente mora bem aqui, o meu marido estava passando, aí reconheceu a escola, aí disseram que o vigilante tinha moído, a gente já sabia que era ele. O caso de Yara Paulino da Silva expôs a perversidade das notícias falsas. Yara foi linchada em via pública no bairro Cidade do Povo. O crime foi orquestrado por membros de uma facção. Ela era mãe de 3 filhos e usuária de drogas. A motivação? Um boato nas redes sociais dizia que ela teria matado a própria filha, uma bebê de 3 meses que estava desaparecida. Uma ossada encontrada perto da casa foi apontada como prova. Tudo começou quando o corpo da bebê, de aproximadamente 3 meses, foi encontrado nessa área de mata desovada, já há cerca de 7 dias. Segundo informações, a cerca de 150 metros, no final dessa rua, onde morava a Yara Paulino da Silva, de 27 anos, a mãe da bebê, foi detectada pelos seus algozes, que depois, a cerca de 50 metros no meio da rua, foi executada a pauladas. No entanto, a perícia do Instituto Médico Legal confirmou que a ossada era de um cachorro, não da criança. Foi feito de forma imediata esse estudo dos restos e ali já foi constatado de pronto que não se tratava de restos mortais ou ossada humana, e sim de um animal. Já tem alguns suspeitos, podemos dizer que teriam, não podemos afirmar que teriam executado a vítima, mas que estariam no local. Só que o que dificulta um pouco é que quem estaria com a criança, na versão dele, seria a mãe. E a mãe, infelizmente, veio a óbito em decorrência dessa notícia que foi espalhada. E também, por a criança não ter sido registrada, assim, ela existe, mas não existe no papel, é uma coisa também que dificulta a investigação para localizar essa criança. A bebê segue desaparecida até hoje. O ex-companheiro de Yara e pai da criança alega que a filha foi raptada. Existe a criança ainda está desaparecida ainda. Ninguém sabe onde está? Ninguém sabe onde está. A suspeita estava caindo para cima de mim, né? Mas não foi eu, não sei, eu sou o pai da criança e não sei onde é que ela está. Qual foi a última vez que o senhor viu ela? Tá com uns 3 semanas atrás que eu vi a neném. Mas as investigações da Delegacia de Homicídios apontaram que, na verdade, o Ismael estava no dia em que as agressões aconteceram na casa da própria Yara Paulino. E ele teria sido aí uma das pessoas que participou diretamente nessas agressões. A Polícia Civil prendeu 9 suspeitos de envolvimento no assassinato de Yara, inclusive o pai da criança. O Ministério Público denunciou todos. O processo criminal aguarda as alegações finais para definir se os acusados irão a júri popular. Mas não descartamos que, com as informações obtidas durante os interrogatórios que vamos terminar de realizar agora, que possamos ter alguma informação relacionada ao desaparecimento da criança. Ismael, ela disse que é você que estava com criança, verdade? Não. O que você fez com a criança? Não fiz nada. E cadê a criança?
Vocês tiveram um filho? Existe uma criança? Existe uma criança? Um policial civil também está no centro de uma investigação. Fábio Caldeira matou a tiros o vizinho, Francisco Rui Costa, de 55 anos, após uma discussão no bairro Isaura Parente. O policial alega legítima defesa e foi liberado pela justiça, o que causou revolta na família da vítima. Ele tá morto! Ele tá morto, meu irmão! Meu irmão tá morto! Ele matou! Ambulância? Ele tá com batimento, senhora. Já chamou a ambulância? Eu tô chamando! Então chama! Chama logo! Ah, minha senhora, sai fora, minha senhora. Ele queria que meu irmão saísse de lá. Meu irmão nasceu, se criou nessa casa, e ele queria que meu irmão saísse de lá. E aí, pô, ele chegou lá, ele já sabia como era. Gente, é um caso tão louco, que quando ele foi para morar lá, o meu irmão, esse irmão que ele matou, ele foi testemunha para ele arrumar a documentação. A Polícia Civil instaurou o procedimento administrativo. O caso ainda não foi julgado. Quando se mata um policial, a resposta do Estado, ela é rápida, ela é célere, tem confrontos, resistiu ao confronto, foi preso. Acontecem coisas desse tipo. Agora, quando é o Estado imbuído de um agente público que mata uma pessoa com mais de 5 disparos, inclusive na cabeça, e vem alegar legítima defesa, é vergonhoso. Ah, minha senhora, sai fora, minha senhora. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele matou meu irmão! Ele matou! Ele tinha muita raiva dele! Na UPA da Sobral, um homem foi morto por policiais militares após uma perseguição. Sebastião Alves Sussuarana, de 48 anos, havia bebido e usado drogas e minutos antes esfaqueou outro homem na tentativa de atacar um vigilante e policiais na UPA com uma faca. Sebastião foi alvejado e morreu no local. Wilson, para escapar da morte, correu até aqui a UPA Franco Silva, a UPA aqui da Sobral. Ele entrou e pediu ajuda, só que o Sebastião continuou a persegui-lo em posse desse facão. Foi aí que a confusão começou mesmo aqui dentro da UPA, porque o rapaz que estava ali correndo, pedindo ajuda, estava querendo se proteger e o Sebastião continuava ali tentando matar ele. A questão é que já existia aqui no local uma guarnição da Polícia Militar e também existe a equipe de segurança justamente da UPA. Foi aí que começou aquela situação, porque a equipe de polícia militar dizia para ele largar o facão, tudo, e até que ele largou. E aí entra esse vídeo que você vai ver agora, onde a gente consegue observar justamente o momento em que a guarnição da polícia militar vai dizendo para ele tanto largar esse facão, e ele larga, mas para ele colocar também as mãos na cabeça e se deitar no chão. A equipe repete isso por diversas vezes. Só que aí é onde acontece uma situação que não era esperada. A saída de uma casa noturna em Rio Branco foi palco de uma confusão que culminou em atropelamento. Juliana Chá, assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Acre, foi atropelada propositalmente por uma caminhonete. As informações são de que dentro da casa noturna aconteceu um pequeno desentendimento entre o grupo que estava a Juliana e um grupo de homens que não foram identificados. Mesmo depois de a turma ter tentado resolver a situação dentro da casa noturna, o que para o grupo de Juliana parecia que estava sanado e eles decidiram sair do local, para o outro grupo não tinha nada sido resolvido. A gente conseguia dividir em 3 etapas básicas. Primeiro, a confusão dentro da própria casa noturna, depois vias de fato do lado externo e disparos de arma de fogo, e em seguida o atropelamento da Juliana, que infelizmente acabou ocasionando aí a sua morte, né? Testemunhas relatam que houve uma discussão antes do atropelamento. Diego Luiz Góes Passos, apontado como autor, fugiu sem prestar socorro. Teve a prisão preventiva decretada, mas hoje responde em liberdade. O advogado Keudec Maia da Silva, amigo de Juliana, foi preso por tentativa de homicídio após atirar durante a briga, mas também foi solto.
O Ministério Público denunciou os 2 homens por homicídio qualificado e tentativas de homicídio. Nós fizemos alguns levantamentos complementares já em fase final de elaboração do laudo. Então nós viemos aqui, fizemos os últimos levantamentos para fechamento do laudo e aí em seguida apresentar para a autoridade solicitante. Nós fizemos análise de trajetória balística, né? Identificamos aqui os disparos que ocorreram no dia e aí a gente veio aqui agora só para complementar umas informações que já haviam sido coletadas no dia em um levantamento posterior para finalizar o laudo. O sistema prisional do Acre também passou por uma crise em 2025. Primeiro com fugas em massa. Ao todo, foram 4 fugas em presídios da capital e do interior. 25 detentos conseguiram escapar. Essa fuga aconteceu na tarde de sábado no presídio Manuel Nery da Silva, aqui em Cruzeiro do Sul. Os presos do bloco 7 de 2 celas conseguiram fazer um buraco na parede, saíram das celas, tiveram acesso à área de banho de sol. Isso 10 presos que chegaram até a área do banho de sol, no momento que foram avistados pelos policiais penais. Depois, a Justiça decretou a interdição total da unidade feminina de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado. A solicitação veio do Ministério Público, que apontou graves falhas e riscos de desabamento. O presídio será demolido para a construção de uma nova unidade. A estrutura aqui é uma estrutura bastante complexa, principalmente pelas informações técnicas que a gente não tem pelo tempo dela, né? Pelo histórico dela. Ela tem quase 60 anos que foi concebida. A gente não tem acervo técnico que comprove como que essa estrutura, né, de concreto foi confeccionada. E o caso do ex-sargento da Polícia Militar, Erison de Melo Nery, conhecido pelo episódio do Trizal, também teve desdobramento. Nery foi condenado em 2025 a mais de 9 anos de prisão por tentativa de homicídio contra o estudante de medicina em Epitaciolândia. O Ministério Público recorreu da decisão, pedindo a revisão da sentença. Um outro detalhe que foi anexado nesse caso é que, além da tentativa de homicídio, ele também foi julgado por porte ilegal de arma de fogo e por lesão corporal. Uma tragédia em família também chama a atenção. Camila Arruda Braz, com transtornos mentais, matou o próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 41 anos, com mais de 30 facadas. Ela foi presa em flagrante em Rio Branco. A Justiça decretou a prisão preventiva e solicitou acompanhamento psicológico para a acusada. E agora sim, finalizado todo o serviço aqui da perícia no local, o corpo do Ramon Braz sendo retirado e vai ser encaminhado para o IML, onde deverá passar por perícia para verificar se realmente foram 37 facadas ou se tem mais facadas no corpo dele. O problema da dependência química expôs o desespero das famílias. Sem encontrar apoio do poder público, Raimunda de Souza Claudino, de 49 anos, acorrentou o próprio filho dentro de uma rede em Rio Branco. O jovem dependente químico a agredia constantemente. A atitude da mãe, que buscava proteger a si mesma e ao filho, gerou uma comoção e levantou debate sobre a falta de políticas públicas eficazes de tratamento. Ele me ameaça 24 horas, me chama de desgraçada, diz que vai me matar, que vai matar a família toda. E a primeira pessoa que ele vai me matar é eu. Eu me obriguei a comprar droga fiado para ele, para trazer ele para casa, para não ver o pior acontecer com ele, né? Por o pessoal matar ele, o crack, a pedra. Porque eu já não aguento mais. Já procurei o Deus e o mundo, ninguém me ajuda. Mudando de assunto, o trânsito segue fazendo vítimas. Um grave acidente na Via Verde, em Rio Branco, resultou em 3 mortes e 1 ferido. Uma caminhonete colidiu com 3 motocicletas. São graves, né? Uma cinemática ali de alta intensidade. São 2 pacientes que tiveram que ser entubados por pneumotórax, que é quando fura o pulmão. Tiveram grande perca de volume sanguíneo interno, em abdômen, em pulmão. Mas graças a Deus as nossas básicas chegaram rápido, conseguiram fazer a primeira triagem. Já tinha um paciente em óbito, mas conseguimos dar o primeiro atendimento avançado para as 2 vítimas mais graves, que foram entubadas e estão já aos cuidados da cirurgia geral. São pelo menos 4 vítimas, uma infelizmente foi a óbito, 2 vítimas gravíssimas que colocamos nas nossas viaturas de suporte avançado e uma terceira vítima também apresentando uma fratura exposta na perna esquerda, tá? E múltiplas escoriações. Paciente comunicativa, responsiva, mas foi protocolada, todos os procedimentos padrões de ocorrência. Segundo a perícia, o condutor da caminhonete, Thalisson Duarte, invadiu a pista contrária e causou a colisão. Ele não se apresentou à polícia imediatamente, mas depois prestou depoimento. O inquérito indiciou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Familiares das vítimas contestam o laudo e cobram justiça. O Ministério Público do Acre instaurou um procedimento para acompanhar as investigações do caso. Desde quando ocorreu o crime, todas as diligências foram tomadas de maneira imediata, e estão sendo tomadas aqui ainda ao longo. É algo que tem um pouco de complexidade, tendo em vista vários veículos envolvidos, pessoas envolvidas, Eu só peço que o senhor Thalisson Silva Duarte, ele arque com o que ele fez. Porque ele não destruiu só apenas a vida de 4 pessoas, ele destruiu a vida das famílias também, que tiveram que enterrar seus entes queridos. Imagine se fosse minha família também me enterrando, quem iria cuidar dos meus filhos? Ai, não consigo nem falar mais. Em Cruzeiro do Sul, a morte da bióloga Jéssica Souza dos Santos, de 33 anos, acendeu o alerta para o perigo da linha com cerol. Jéssica trafegava de motocicleta quando a linha cortante atingiu seu pescoço, causando a morte no local. A Jéssica, ela não sofreu um acidente, a Jéssica, ela foi assassinada. A polícia está fazendo o que pode. Quando a gente aborda, a gente realmente recolhe essa linha e traz para o quartel para ser descartada. A Polícia Civil indiciou o jovem de 20 anos por homicídio doloso, quando há intenção de matar ou se assume o risco. A falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, pode ter contribuído para uma tragédia no residencial Via Parque, em Rio Branco. 2 trabalhadores terceirizados morreram dentro de um reservatório de água elevado, onde faziam manutenção. A suspeita é de que morreram por asfixia e afogamento, provavelmente devido à inalação de produtos químicos e à falta de oxigênio no ambiente confinado. Um terceiro trabalhador conseguiu escapar com vida. É uma ocorrência muito complexa, Nós fomos acionados ali por volta das 15 horas e 30 minutos. Foi acionado o 3º Batalhão aqui no Ruinino, e aí de pronto é um local próximo, Em 10 minutos nós chegamos ao local. E aí fizemos o gerenciamento, a análise, a anamnese de toda a ocorrência, e tratava-se justamente de um acidente envolvendo 2 pintores que estavam dentro do reservatório elevado, uma caixa d'água com cerca, como você bem falou, de 30 metros. Esse compartimento ele estava sendo pintado pelo lado do interior, Então, o que leva a crer que aconteceu uma narcose do pintor que estava no reservatório. E aí, por que demandou uma complexidade? Porque era uma ocorrência com uma altura elevada, E além disso, a gente tinha um espaço confinado. A seguir, os efeitos climáticos que afetaram a vida do acreano. E ainda, um ano de fortes abalos e grandes desafios para a saúde no Acre. É logo após o intervalo na retrospectiva 2025. Eu quero deixar. Em 2025, o acreano enfrentou alagamentos, isolamento, falta d'água e prejuízos que afetaram milhares de famílias. O Acre sentiu intensamente os efeitos das mudanças climáticas em 2025. O ano começou com cheias na capital e no interior do estado. Em Rio Branco, mais de 31 mil pessoas foram afetadas. Causou de faltar uma chave para subir aqui em cima desse piso aqui. Estava em casa, a gente sempre a gente fica se resguardando, olhando, as águas, ver se está subindo. Aí começou a subir rapidamente, aí a equipe da Defesa Civil chegou rapidamente para tirar a gente. Chuva intensa e mais um trecho que fica completamente intrafegável. Essa região, o início da estrada do Calafate. A Defesa Civil registrou mais de 8.600 famílias diretamente impactadas.
171 famílias precisaram ser acolhidas em abrigos públicos. 43 bairros da capital foram atingidos pela cheia do Rio Acre. O pico foi em 17 de março, quando o rio atingiu 15 metros e 88 centímetros. Isso superou a cota de transbordamento, que é de 14 metros. A cheia também impactou 19 comunidades rurais, com 3 delas ficando isoladas. Mesmo com o nível do rio já estando abaixo da cota de transbordo, ainda não é o momento das famílias que estão abrigadas no Parque de Exposições voltarem para as casas. Não é recomendado ninguém voltar, inclusive nós não faremos o retorno dessas famílias até termos uma cota de segurança. A autoridade disse que ainda vem esse tal de repiquete, Deus queira que não venha, né? Chegou até aqui na minha calçada, ótimo. Todo dia pedir a Deus que não venha esse repiquete. Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, também foi castigada pela cheia do rio Juruá. Mais de 20 mil pessoas foram afetadas pelas inundações. A região foi uma das mais severamente afetadas do estado. A Defesa Civil Municipal precisou abrigar famílias em escolas e ginásios públicos. O rio Juruá ultrapassou a cota de 13 metros no início de março. No pico, chegou a ficar quase 70 centímetros acima desse nível. Mais de 10 bairros foram atingidos. Famílias também estão sendo retiradas. Já estamos com o número de 19 famílias nos abrigos que nós estamos mantendo. O Cruzeiro do Sul apresentava ali subida desde o início da semana. Na tarde de domingo já começou a apresentar esses sinais de vazante. Nós estamos acompanhando ainda desde da fronteira com o Peru. Esses bairros atingidos pela água do rio Juruá, já temos algo em torno de 250 famílias que estão sem energia elétrica, o que acaba complicando a situação dessas pessoas que estão nessas áreas alagadas. No total, 9 municípios do Acre tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Mais de 51 mil pessoas foram atingidas em todo o estado pela calamidade das enchentes. O Acre passou de um extremo ao outro em apenas 4 meses. Em agosto, o estado foi atingido pelo fenômeno da seca e com a seca mais severa em algumas áreas. O governo do Acre decretou situação de emergência. A Defesa Civil Nacional reconheceu a emergência em 21 municípios do estado. O rio Acre, principal manancial, ficou abaixo dos 2 metros pela primeira vez no ano em julho. Em Rio Branco, caminhões-pipa foram usados para abastecer comunidades da zona rural. A Agência Nacional de Águas declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco. A seca dificultou o transporte fluvial de mercadorias, afetou o abastecimento de água potável e comprometeu a produção agrícola e a segurança hídrica do estado. Para muitos produtores rurais não vale a pena pegar o produto, colocar num barco e trazer para Rio Branco nessa época do ano. É que ele vai ter muito prejuízo. No dia de hoje, decretei estado de calamidade devido à grande dificuldade que já temos no município. Hoje já não temos mais gás no município, daqui mais 10 dias não temos mais combustível. Antes que o problema chegue e a gente não tenha solução imediata, vamos então preparar, isso aqui na realidade é uma prevenção. Nós não assinamos o decreto apenas por assinar, nós assinamos sempre embasado em números reais, em relatórios que são verdadeiros. 2025 foi um ano de fortes abalos e grandes desafios para a saúde no Acre. Episódios que chocaram o estado, como o bebê declarado morto e encontrado vivo dentro do caixão. E o caso da recém-nascida que sofreu queimaduras durante um banho hospitalar, provocaram investigações, mobilizaram autoridades e levantaram debates sobre protocolos e segurança dos atendimentos. Um caso chocou o Acre e o Brasil em 2025. Um bebê prematuro declarado morto na maternidade Bárbara Eleodora, em Rio Branco, foi encontrado vivo pela família momentos antes do sepultamento. O bebê chorou dentro do caixão,
mais de 10 horas após ter sido dado como natimorto. É uma situação crítica, nós recebemos esse bebezinho aqui, demos todo o suporte que ele precisa, né? Intubação, cateterismo umbilical, incubadora, medicações, enfim, tudo o que ele precisa. Não deram atenção para ela dizendo que estava sentindo muita dor e eles disseram que era normal. Ela teve o bebê praticamente só no leito, que não era um leito apropriado. Eles disseram que a criança nasceu sem vida, pegaram a criança, só colocaram no saco, levaram para o necrotério. O recém-nascido tinha cerca de 5 meses de gestação e foi atestado como natimorto pela equipe médica da maternidade. Na manhã seguinte, quando a família se preparava para o enterro, um parente pediu para abrir o caixão e descobriu que o bebê estava vivo e chorando. A criança foi imediatamente retirada do velório e levada em estado gravíssimo de volta para a maternidade. Devido à extrema prematuridade e a complicações, o bebê não resistiu e faleceu no dia seguinte. O caso gerou grande comoção e o Ministério Público do Acre e a Polícia Civil abriram investigações para apurar possíveis negligências ou erros no procedimento. A CESACRE afastou a equipe médica envolvida no atestado de óbito inicial. O delegado que lá estava colheu o depoimento da família, instaurou um inquérito policial e representou pela apreensão dos documentos e imagens da maternidade Bárbara Eliodoro. É um praxe nosso ouvir todas as pessoas que de alguma maneira tiveram contato com essa criança e, como eu falei, a investigação está só iniciando. A gente está encaminhando agora também os prontuários com as requisições de perícia e tudo, que também são 2 fases, né? Tem a questão se os protocolos foram cumpridos ou não. Outro caso com repercussão nacional foi o da bebê Aurora. Ela nasceu no Hospital da Mulher e da Criança, em Cruzeiro do Sul, e já tinha alta médica. A pediatra apenas recomendou um banho antes de os pais irem para casa. Durante esse banho, administrado por uma técnica de enfermagem, a recém-nascida sofreu queimaduras graves nas pernas e nos pés, com deslocamento de parte da pele. Nós temos uma doença rara chamada epidermólise bulhosa. É uma doença que acomete principalmente crianças e ela é uma doença na qual a pele da criança ela fica frágil e por conta de ser recém-nascido, que não tem os anticorpos suficientes, a criança desenvolve bolhas que têm aspectos de queimadura. Nós esperamos vários laudos do Instituto Médico Legal, do Hospital de Rio Branco, que a meu ver é determinante para saber se essa criança é portadora dessa doença ou não. Nós estamos também aguardando o laudo do Instituto de Criminalística com relação ao local dos fatos. Devido à gravidade das lesões, Aurora precisou ser transferida de avião para Belo Horizonte, Minas Gerais, referência nacional no tratamento de queimados. Após mais de um mês internada, Aurora teve alta e retornou ao Acre para continuar o acompanhamento médico. Agora a gente está com o coração mais calmo, respirando mais aliviado depois de ver a recuperação dela, né? De ver que todo o tratamento foi positivo. A recuperação dela foi muito rápida, muito boa, inexplicável, né? Um negócio desse, só Deus mesmo. Agora é muito amor, muito carinho, né? Para suprir tudo que ela passou. O Ministério Público e a CESACRE iniciaram as investigações. O laudo pericial confirmou que as lesões foram causadas por água em temperatura excessivamente elevada. A servidora responsável foi afastada, indiciada por lesão corporal de natureza gravíssima. Um procedimento administrativo disciplinar foi aberto para apurar os fatos. 2025 também foi marcado pelo aumento do número de casos de dengue, zika e chikungunya. 11 municípios do estado enfrentaram situação de risco, o que levou o Acre a decretar situação de emergência em saúde pública. Ao todo, foram 4 mortes por dengue grave. O período chuvoso ele é um período que propicia o aumento da proliferação dos vetores, né, do mosquito transmissor da dengue. Nós estamos observando uma procura maior nas nossas unidades hospitalares. Nós já esperávamos esse aumento, porém essa curva está ascendente, com uma previsão de pico nas próximas semanas. Importante a participação da população, cuidar das suas casas, cuidar do seu ambiente, né, porque é um momento onde todos nós precisamos dar a mão para combater, né, e não haja proliferação da dengue, né, em outros bairros, em outras regiões da cidade. Nesse primeiro dia do mutirão, os equipamentos ficaram concentrados aqui, na região da Cidade Nova,
mas esse serviço de limpeza e coleta de entulho também será realizado em outros bairros da capital. Agentes de endemias também estão envolvidos nessa ação para orientar e fiscalizar as residências, as casas dessa região. O Covid-19 segue fazendo vítimas. O Acre registrou pelo menos 33 mortes pela doença em 2025. O número de óbitos superou em mais de 130% o total de 14 mortes registradas em 2024. O estado confirmou mais de 4.500 casos no ano. Os grupos de risco, mais uma vez, têm demonstrado a fragilidade diante da doença. Entre as vítimas, nós tivemos idosos, a maioria delas do sexo feminino e com associação de comorbidades. Nós tivemos um aumento muito grande no mês de dezembro, onde em uma semana só nós verificamos que tinha mais de 900 casos confirmados. O surto de bronquiolite no primeiro semestre de 2025 pressionou o sistema de saúde, resultando em alta ocupação de leitos infantis. A doença é causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório. A Secretaria de Estado de Saúde registrou um aumento de cerca de 20% nos casos de bronquiolite em comparação com o ano anterior. O pico do surto ocorreu entre abril e maio. A ocupação das UTIs infantis no estado chegou a 80%, gerando um alerta sobre a rápida contaminação da doença. Para lidar com a demanda, a CESACRE precisou ampliar a capacidade de atendimento pediátrico, adicionando 10 novos leitos infantis ao sistema. Nós temos funcionando, habilitados no INTO, 50 leitos de enfermaria. Devido ao aumento dos casos e a necessidade de crianças em enfermaria, nós aumentamos os leitos para 60. Existe a possibilidade de aumentarmos ainda mais, caso haja demanda. Em dezembro de 2025, o Acre iniciou a vacinação contra o vírus sincicial respiratório para gestantes e bebês, medida preventiva para reduzir futuras hospitalizações. O sarampo também trouxe preocupação às autoridades em saúde pública. O governo do Acre decretou situação de emergência devido ao risco iminente de disseminação do sarampo em todo o estado. Uma preocupação que nós temos no governo, nós decretamos já estado de emergência para justamente chamar a atenção, pedir para a população que se vacine. Está tendo sim essa crise, na Bolívia está tendo muitos casos, nós sabemos que a Bolívia faz fronteira com o Acre e nós temos que pedir também a cooperação da população, que procure os postos de saúde, que vá lá fazer a prevenção, tomar a vacina, para que a gente não tenha aí números piores. O principal fator para o decreto foi o surto de sarampo na Bolívia, país vizinho que representa altos riscos para cidades de fronteira. Porém, nenhum caso foi registrado no estado. Mas 2025 encerra com uma boa notícia para a saúde no Acre. O estado ultrapassou a marca de 550 transplantes de órgãos e tecidos ao longo da história. Além disso, realizou o primeiro transplante de tecido ósseo, um marco para a saúde pública local. O Acre tem se destacado positivamente na área de doação de órgãos e tecidos na região norte. Em instantes, a movimentação política marcada por polêmicas e disputas antecipadas pelas eleições de 2026. E vamos relembrar de nomes que deixaram saudade. São os destaques do próximo bloco na retrospectiva 2025. Nós voltamos já. Nesse... 2025 foi um ano de forte movimentação política no Acre, marcado por posses, reviravoltas, polêmicas e disputas antecipadas pelo cenário eleitoral de 2026. O ano começou com a posse dos novos prefeitos e vereadores. Em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalon, do Partido Liberal, reeleito, assumiu o cargo para mais 4 anos de mandato. Grandes desafios na área social, na área econômica, na área ambiental, que tivemos muitos avanços já no primeiro mandato. Vamos continuar com esses avanços. Mas eu penso que os quase 800 milhões de obras que nós falamos desde o meados desse ano, que nós tínhamos para poder executar entre 25, final de 24 e o ano de 25, e talvez alguma coisa de 26, precisa ser executada. E nós vamos executar essa quantidade de obras. As principais mudanças na Câmara Municipal de Rio Branco para o mandato que iniciou em 2025 foram um aumento no número de cadeiras de vereadores e uma nova composição partidária resultante.
A quantidade de vagas passou de 17 para 21, um aumento de 4 cadeiras. Houve renovação de 66% na Câmara. 7 vereadores foram reeleitos e 14 são novos. O resultado das eleições de 2024 definiu uma nova correlação de forças políticas. O partido com a maior bancada eleita foi o Progressistas, conquistando 6 cadeiras. Em seguida, vieram o MDB, PL e União empatados, com 3 cadeiras cada. Graças a Deus, né? Novo mandato, terceiro mandato consecutivo. Entregar agora a faixa ao novo presidente, para mim, é motivo de honra, uma pessoa sensata, honesta, transparente, que é o vereador Joab, né? Então, estou muito grato a Deus. O trabalho foi feito durante 2 anos, em harmonia com a prefeitura, aprovando os projetos. E nada melhor agora de passar esse bastão. Em Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, do PP, assumiu o 2º mandato. Serão mais 4 anos comandando a 2ª maior cidade do estado. Um novo desafio, uma reeleição, uma responsabilidade maior ainda. Tenho consciência da responsabilidade que eu tenho, das obrigações que eu tenho perante o meu povo, perante a minha cidade. E vou honrar todos os compromissos que firmei durante a campanha eleitoral. Em Sena Madureira, Gerlen Diniz, do PP, assumiu o comando do governo municipal. Com a vitória, Gerlen Diniz deixou a Câmara Federal e o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, do Progressistas, assumiu o cargo de deputado federal. Pretendo acompanhar todas as pautas ligadas à infraestrutura, à habitação e principalmente aquelas políticas públicas a serem implementadas que dizem respeito a uma proposta de desenvolvimento ligada com o equilíbrio e a sustentabilidade. E por falar no assunto, em 2026 temos as eleições para presidente, senadores, deputados federais, governo do estado e deputados estaduais. O assunto agitou os bastidores da política. Primeiro com o rompimento da aliança entre o governador Gladson Cameli e o senador Alan Rick. Cameli é pré-candidato ao Senado e lançou Maílson Assis como pré-candidato ao governo. O senador Alan Rick também vai entrar na disputa pelo governo do estado. Para isso, trocou União Brasil pelo Republicanos. O desafio está lançado, vamos em frente, com Deus, com o apoio do povo, o Acre merece mais. O senador Márcio Bittar, que vai concorrer à reeleição, também deixou União Brasil e se filiou ao PL. Polêmicas na política também marcaram 2025. O aumento de quase 90% no salário dos secretários de Rio Branco foi uma delas. A aprovação aconteceu em meio a controvérsias e batalhas judiciais que resultaram na manutenção do novo valor. O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco, a RBtrans, Clendes Vilas Boas, foi alvo de graves denúncias de assédio moral e perseguição a servidores e ex-servidores do órgão. Essas pessoas, de forma equivocada, de forma leviana, audaciosas, traz à tona algo que não tem legitimidade, que não tem veracidade, que não tem nexo de causalidade. O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um procedimento administrativo para investigar as denúncias. Clendes Vilas Boas negou todas as acusações. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, manteve Vilas Boas no cargo, rejeitando o afastamento e afirmando que as denúncias são infundadas. Eu não arredo 1 milímetro. Eu vou para terça-feira para a Câmara o direito de resposta já. E todo o direito de resposta deles, que eles quiserem que eu vou, pode me levar e querer me fuzilar em praça pública, eu vou estar lá. O Tribunal de Contas do Estado do Acre determinou afastamento cautelar por 30 dias do secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho. A decisão foi motivada por graves irregularidades em escolas rurais, incluindo a falta d'água e infraestrutura precária. O governo do Acre não acatou a decisão do TCE, argumentando que o órgão de controle não tem poder para afastar um secretário de Estado. Existe um litígio, existe um embargo, existe uma situação de uma disputa entre fazendeiros versus pessoas que estão ocupando aquela área tradicionalmente. Enfim, é uma área onde muitas vezes tocam fogo em casas, em escolas, é uma área em conflito ainda ali na Transacreana, apesar de ser perto, teoricamente, de Rio Branco, né? Mas é uma área que ainda tem certos conflitos. Uma briga física entre os vereadores Denis Araújo, do PP, e Maicon Moreira, do PSD, interrompeu uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Sena Madureira. A sessão precisou ser suspensa e a Polícia Legislativa e assessores intervieram para separar os vereadores.
Ambos os vereadores registraram boletim de ocorrência após o incidente. Rio Branco sediou o 15º Fórum Global dos Governadores para o Clima e Floresta. O evento reuniu representantes de 43 estados e províncias de 11 países, que juntos são responsáveis por mais de 1/3 das florestas tropicais do planeta. O tema central do encontro foi a construção de uma nova economia florestal. Os representantes dos estados que estão aqui representados têm uma representatividade muito grande dos interesses dos governos que têm florestas tropicais. Como CO2, que é um gás de efeito estufa, está continuando, nós não estamos controlando, eu falo globalmente, então precisamos ter avanços em várias áreas, essa é uma área e é fundamental. Mas o evento também ficou marcado por uma manifestação. Um grupo de protestantes ligados a movimentos sociais iniciou uma discussão durante o discurso do governador do Acre, Gladson Cameli. A situação escalou para um confronto físico quando seguranças tentaram retirar os manifestantes do auditório da Universidade Federal do Acre, onde o evento ocorria. Houve empurrões, agressões e tumulto durante a retirada forçada desse grupo. Covarde, sou covarde. João. A Prefeitura de Rio Branco e a Câmara Municipal aprovaram uma lei que aumentou o subsídio pago à empresa Rico Transportes, a única operadora do transporte coletivo da capital. O objetivo foi manter a tarifa para o usuário em R$ 3,50, enquanto o município cobre a diferença entre o custo real e o valor pago pelo passageiro. Com a mudança, o repasse por passageiro subiu para R$ 3,63, um reajuste de cerca de 38%. A estimativa do próprio município é de que o subsídio possa alcançar até 13 milhões de reais em 2025. Com isso, a empresa recebe R$ 7,13 por passagem, porém a qualidade oferecida aos usuários deixa a desejar. A única coisa que a gente tem pedido é transparência e o processo de forma correta. Olha, o subsídio, ele é parte da tarifa. Portanto, a Prefeitura não pode trazer o aumento do subsídio como se isso não fizesse parte da tarifa. E para aumentar a tarifa, ela tem que passar pelo Conselho. Lá em 2023, falava em R$ 7,90 o valor da tarifa. Naquele momento, foi mantido o valor da passagem de R$ 3,50 e a Prefeitura entrou com subsídio de R$ 2,63. A gente está buscando principalmente o transporte coletivo de qualidade, que não prive a gente de compor a nossa rotina e que não prive a gente principalmente de ter um acesso à educação. Outra polêmica na capital foi sobre a mudança de local do Centro Pop. Os usuários do Centro Pop e seus apoiadores se posicionaram contra. O principal argumento foi que a maioria deles depende economicamente da região central. E a mudança para um local mais afastado prejudicaria sua sobrevivência e acesso a outras redes de apoio. Diversos protestos foram realizados, incluindo o fechamento de ruas. Houve aqui também no Centro Pop uma pressão política, ameaças voltadas assim, no sentido de tacarem fogo na casa. Os proprietários da casa lá no Castelo Branco foram ameaçados, então não dá mais. Hoje a gente enfrenta esse debate com seriedade, com propriedade, no âmbito jurídico, econômico, administrativo e social, ou então a gente não vai vencer. Rio Branco não é um caso isolado. As cidades, quando elas crescem, o centro normalmente é abandonado por falta de políticas que revertam essa situação. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município já decidiu. O Centro Pop será de fato transferido para este prédio, localizado no conjunto Castelo Branco, próximo à ladeira do Bola Preta, região da Sobral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Acre para uma agenda oficial focada no anúncio de um pacote de investimentos federais de mais de R$ 1 bilhão para o estado. Lula anunciou investimentos federais em diversas áreas, com destaque para anúncios de obras e reparos na BR-364, investimentos na rede de ensino, incluindo do Instituto Federal do Acre, além de recursos destinados à energia, regularização fundiária e novas unidades habitacionais. Agora é época da gente colher aquilo que a gente plantou. Aliás, agora é a época da verdade. Agora quem mentiu vai pagar muito caro pela mentira. E é por isso que eu quero dizer para vocês,
vocês o seguinte: nós vamos terminar o nosso mandato com o Brasil muito melhor. Apesar da promessa de recuperação da BR-364, a situação da rodovia federal ainda é um grande problema para os acreanos. A estrada que liga as duas maiores cidades do estado segue com graves problemas de infraestrutura. Nós precisamos resolver, até porque está aí, ó. Estão falando em julho a licitação. Licita, passa o mês de julho todinho, mais 30 dias para cumprir prazo, aí entra agosto. Aí quando setembro vai dar hora de serviço, como é que vai se mobilizar? Nós não temos burocracia. É que no governo federal se trabalha com projetos. E projetos têm prazos para ser feitos. Nós temos projetos que levam 1 ano, 2. E essa reconstrução estava parada há 10 anos. Essa comitiva, promovida pelos deputados estaduais, tem o objetivo de mostrar a realidade por trás da BR-364. Outro trecho crítico na rodovia federal é na ponte sobre o rio Caeté. O tráfego de veículos opera em sistema pare e siga, enquanto o DENIT realiza obras de recuperação com previsão de conclusão até abril de 2026. A Assembleia vai continuar nesse foco junto com a bancada federal, porque é uma obra muito importante para o Acre, é uma obra que liga o estado todo, né, a BR-364, ninguém pode desistir. A gente vai continuar focando, a gente vai continuar brigando, a gente vai continuar unido. Construir na Amazônia é difícil, é outra realidade. Ora, se o governo federal nos cobra, o povo do Brasil todo nos cobra que nós preservamos a Amazônia, é verdade? E qual é a contrapartida disso? Eu acho que essa é a hora de nós dialogarmos com o Brasil todo. E falando em infraestrutura, após mais de 40 anos de espera pela população local, a rodovia AC-445 foi finalmente inaugurada em 2025, interligando os municípios de Bujari e Porto Acre. São mais de 38 quilômetros de extensão totalmente pavimentados. A estrada da variante, localizada no município de Chapuri, interior do Acre, também foi concluída este ano. A inauguração foi um marco histórico para a região, pois a população aguardava a conclusão da obra há cerca de 30 anos. O objetivo da nova rodovia é melhorar a mobilidade e garantir mais segurança e agilidade no tráfego da região, além de desafogar a área central de Chapuri. A população de Chapuri também comemorou a inauguração da Ponte da Sibéria. A obra, que era aguardada há mais de 30 anos pela população local, liga a área central da cidade ao bairro Sibéria, facilitando o acesso a diversas comunidades rurais. A ponte recebeu o nome oficial de Ponte Josimar Oliveira, em homenagem a um morador conhecido localmente como Dimar. Na educação, destaque as Olimpíadas de Educação Financeira, organizadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas em parceria com o governo do estado. O objetivo foi estimular o aprendizado sobre finanças e cidadania entre os jovens acreanos. A primeira edição envolveu mais de 3.000 alunos do 6º ao 9º ano, de 11 escolas públicas e privadas. A competição distribuiu um total de R$280 mil em prêmios aos alunos e escolas vencedoras. O projeto foi considerado um sucesso e há planos para ampliar a Olimpíada para todas as regionais de ensino em 2026. A gente trabalha para diminuir o endividamento das famílias, que assola mais de 80% das famílias do Brasil e do Acre. Então esse é o motivo, essa é a dor que a gente se conecta para tentar ajudar de uma forma diferente. Não foi fácil, né? Uma trajetória muito complexa até chegar aqui, precisa de muito incentivo, de muito apoio financeiro também para executar um processo desse, mas extremamente gratificante e vitoriosa. Eles super amaram, foi muito bom acompanhar, os professores super se envolveram. 2025 também foi um ano de despedidas no Acre. Figuras populares, lideranças históricas, personalidades da política, da cultura, do esporte e da comunicação partiram, deixando legado e memória para todo o estado. Vamos relembrar alguns desses nomes que marcaram gerações e fizeram história na nossa sociedade. O Acre se despediu de figuras marcantes em 2025. O folclórico Roberto Carlos do Palheiral, Francisco das Chagas Martins Teles, de 65 anos, morreu atropelado por uma motocicleta em Rio Branco. Militante histórico do Partido Progressistas, conhecido por animar comícios e campanhas políticas, Roberto Carlos do Palheiral concorreu a 12 eleições, mas nunca chegou a ser eleito. Realmente são momentos desesperadores a situação. Policiamento de trânsito agora. Aqui, gente, infelizmente agora nessa situação não há que se fazer mais nada. Em
Brasileia, o líder sindical e comunitário Otávio Nogueira morreu aos 87 anos. Nordestino, ele chegou ao Acre em 1955 e se tornou uma das principais vozes na defesa da floresta e dos direitos dos trabalhadores rurais. Foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e participou dos emblemáticos empates, ao lado de Wilson Pinheiro e Chico Mendes. O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Carlos Alberto Santiago de Melo, o Carlinhos Santiago, morreu aos 69 anos. Ele passou mal em casa, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Pedro da Silva Negreiros, faleceu aos 86 anos, vítima de parada cardíaca. Ele foi eleito prefeito em 1985, durante o processo de redemocratização, e novamente em 1989, por voto popular. O ex-prefeito de Sena Madureira e ex-deputado estadual do Acre, Nilson Areal, morreu aos 63 anos de idade, em Sena Madureira. Ele estava enfrentando um tratamento contra um câncer já há algum tempo, embora a causa da morte tenha sido a parada cardíaca. O jornalista e escritor Jairo Carioca morreu aos 52 anos, vítima de um mal súbito durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele atuava como assessor de comunicação do governo do estado e acompanhava uma agenda oficial da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Outro nome do jornalismo acreano que nos deixou foi Luiz Jorge Brown de Oliveira, o Jorge Brown, que morreu aos 62 anos. Natural do Ceará, Brown vivia no Acre há cerca de 40 anos, onde atuou como professor e repórter. Ele morreu em decorrência de complicações após um acidente de trânsito ocorrido em Rio Branco. O futebol acreano perdeu um de seus maiores ícones. Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, faleceu aos 77 anos. Figura histórica do esporte, Toniquim dedicou mais de 4 décadas à frente da Federação de Futebol do Acre e chegou a ser vice-presidente da CBF. O esporte também se despediu do árbitro de futebol Juan Willer Rodrigues Santos, de apenas 23 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia AC10, entre Rio Branco e Porto Acre. Ele pilotava uma motocicleta e bateu de frente com uma caminhonete que invadiu a contramão. Juan era árbitro atuante em competições locais e regionais, e sua morte causou comoção no meio esportivo acreano. A cultura acreana também perdeu o cantor e acordeonista Francisco Monteiro de Moraes, o Monteirinho, aos 76 anos. Conhecido como forrozeiro da floresta, ele foi ativista, militante e artista comprometido com a defesa da Amazônia. Entre suas canções mais conhecidas estão Bicharada e A Luta Não Foi em Vão. Outro nome da música popular acreana que partiu foi o cantor Etinildo Lopes de Oliveira, de 65 anos, natural de Sena Madureira. Durante quase 3 décadas, ele abriu e encerrou os bailes da saudosa Maloca, sendo lembrado como um dos últimos seresteiros do Acre. A morte de Nath Lima, uma figura conhecida e querida da cultura junina do Acre, ocorreu em Rio Branco aos 37 anos. Nath Lima era uma referência na cultura junina do estado, conhecida por ser a marcadora da tradicional quadrilha junina Pega-Pega e também eleita rainha trans do Carnaval 2025. O colunista social Douglas Richer Queiroz, de 37 anos, natural de Sena Madureira, também nos deixou. Diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, ele faleceu em São Paulo, enquanto aguardava um transplante de pulmão. O colunista social, advogado e servidor do Ministério Público do Acre, Moisés Alencastro, de 59 anos, foi encontrado morto em sua residência em Rio Branco. O corpo apresentava múltiplas perfurações provocadas por faca e sinais de espancamento. A Polícia Civil passou a trabalhar inicialmente com 2 principais linhas de investigação: latrocínio, o roubo seguido de morte, já que o veículo da vítima foi encontrado abandonado em outro local, e a hipótese de crime de ódio possivelmente motivado por homofobia. As investigações preliminares indicam que o autor do crime seria alguém conhecido da vítima, uma vez que não foram constatados sinais de arrombamento na residência. A morte de Moisés Alencastro causou forte comoção em todo o estado do Acre. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A seguir, os grandes feitos para o esporte acreano dentro e fora do país. E veja também um ano de celebração e grandes conquistas para a TV Gazeta. A retrospectiva 2025 volta já.
R$600 mil. O seu presente mais aguardado está chegando. Faltam 2 dias para o Acricap especial de Natal. Tem uma bolada de R$600 mil no quarto prêmio. Um presentão para realizar o seu sonho. E mais 10 mil, 10 mil, 10 mil e 20 prêmios de R$1.000. Em 2025 foi um ano de grandes feitos para o esporte acreano, dentro e fora do país. Teve título mundial inédito, recordes históricos, conquistas no atletismo paralímpico e o renascimento de tradições do nosso futebol. E a TV Gazeta também esteve presente, promovendo eventos que movimentaram atletas e torcedores. O acreano Ramondino, o Dinossauro, fez história em Las Vegas, conquistando o título mundial da categoria Classic Cycle no Mr. Olympia 2025. Ele se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a prestigiada competição, considerada a Copa do Mundo do Fisiculturismo. A conquista foi celebrada com festa na chegada do campeão ao Brasil. Houve mais acreano brilhando o mundo afora. Jerusa Geber conquistou o tetracampeonato mundial na prova dos 100 metros no Mundial de Atletismo Paralímpico de 2025, realizado em Nova Delhi, na Índia. Com a vitória, Jerusa se tornou a maior medalhista da história do Brasil em mundiais de atletismo paralímpico, superando o recorde da também acreana Teresina Guilhermina. Após 66 anos, o Independência voltou a comemorar o bicampeonato acreano. O tricolor de aço derrotou o Galvez por 3-1 na decisão pelo título. Em jogo decisivo não se pode falhar, não se pode errar, e hoje abusamos do erro na final, não se pode, porque custa caro e hoje nos custou o título. Mas todo o elenco, todo o grupo, toda a diretoria, toda a comissão técnica está de parabéns. Foi um título muito disputado, o Maurício é muito inteligente, armou muito bem sua equipe. E deu muito trabalho, nós sabíamos que nós estávamos com nossos principais jogadores machucados, nós acabamos sendo premiados com a grande vitória 3-1 e ganhamos. Muito feliz, né? Esse meu choro aqui é de alegria. Tudo que a gente passou desde o começo, quando o nosso professor Álvaro falou que tinha montado esse elenco, muitos diziam que eu era aposentado, que eu jogava só quando eu queria, que o Polaco já não jogava mais, Eduardo também não, Everton. E a gente caladinho, trabalhou, deu a volta por cima. A conquista do Campeonato Acreano 2025 entra para a história do clube não só por ser o 13º título, mas também por representar o 2º bicampeonato do tricolor de aço no estadual. A conquista garante calendário cheio para o Independência em 2026. O tricolor de aço e o Galvez vão representar o Acre na Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. O Campeonato Acreano 2025 também marcou o retorno das transmissões dos jogos ao vivo pela tela da TV Gazeta. E a emoção das partidas da elite do futebol local já está garantida em 2026. Vai começar o Campeonato Acreano 2025.
é na tela da TV Gazeta. 2025, Acreanão ao vivo na tela da TV Gazeta. A gente vai ter um esquenta com um programa de esportes que começa às 14h. Outra novidade no Campeonato Acreano em 2026 é a participação do Santa Cruz e do São Francisco. Os dois times subiram da Série B para a elite do futebol acreano. O Santa Cruz Acre sagrou-se campeão da Série B este ano, enquanto o São Francisco ficou com o vice-campeonato. As equipes voltam a campo agora na temporada de 2026 para disputar o Campeonato Acreano da Primeira Divisão, que terá transmissão ao vivo da TV Gazeta Record. Nas competições nacionais, a temporada não foi boa para os times acreanos. Pela Copa Verde, o Humaitá e Independência foram eliminados na primeira fase. A situação se repetiu na Copa do Brasil. O Independência foi eliminado nos pênaltis pelo Manaus. O Humaitá também se despediu da Copa Brasil na primeira fase e nos pênaltis. O Tourão de Porto Acre perdeu para o Operário do Paraná. No Brasileirão Série D, o Humaitá teve uma campanha vexatória, terminando a competição na lanterna do Grupo A1 e na última posição na classificação geral entre os 64 times participantes. Em 14 jogos, o Tourão de Porto Acre conquistou apenas 4 pontos, uma vitória, um empate e 12 derrotas. O Independência teve uma campanha melhor que o Humaitá na Série D, conseguindo avançar para a segunda fase da competição após 20 anos sem disputar um torneio nacional. Na fase de grupos, o Independência classificou-se na 4ª posição do Grupo A1. Na segunda fase, o time acreano enfrentou o Altos Piauí e foi eliminado após sofrer 2 derrotas. E a temporada 2025 do futebol acreano encerrou com uma boa notícia. A reinauguração do estádio Antônio Aquino Lopes, agora batizado como Tonicão. A praça esportiva passou por uma reforma que durou cerca de 3 meses, com investimento de aproximadamente R$2 milhões para a troca completa do gramado e instalação de um novo sistema de drenagens. A solenidade de reinauguração foi prestigiada por diversas autoridades, incluindo o vice-presidente da CBF, Ednailson Rosenha, dirigentes de clubes, atletas e a viúva de Antônio Aquino Lopes, o Tony Kim, ex-presidente da Federação de Futebol do Acre, que dá nome ao estádio. Nesse momento as coisas estão alinhadas. Nesse momento o futebol do Norte é prioridade na CBF e nós temos aqui um estádio incrível construído lá no passado pelo Toniquinho, infelizmente nos deixou em março, mas poucas federações no Brasil têm um estádio desse tamanho, pouquíssimas. Primeiro é empenho de quem está por trás, né? Os dirigentes, treinadores, e depois recursos para que os clubes possam investir nas suas categorias de base, nos seus times, e também os lugares, os estádios com qualidade, para que possam ter os jogos realmente de alto nível. É de um orgulho imenso, né? É uma homenagem muito grande que ele está fazendo para o Toniquinho. Podia colocar qualquer nome, né? Porque o Toniquinho faleceu, ele que assumiu, ele podia fazer o que ele quiser. Mas ele teve tanto respeito, né, que ele deixou a família muito orgulhosa. A TV Gazeta também foi protagonista no esporte local. A emissora realizou uma corrida de rua em comemoração pelo aniversário de 23 anos do Gazeta Alerta. Mais de 400 atletas participaram da prova. A TV Gazeta está de parabéns, estou de parabéns pela organização, por ter feito essa corrida, né? E espero que ano que vem, no aniversário da Gazeta Alerta, da TV Gazeta, que tenha a prova de novo e que o público venha, participe mais, que pra gente foi uma iniciativa muito boa da TV Gazeta. Foi muito bom, tô brincando. Bora. Foi satisfatório? Mais ou menos. Não tão. Mas valeu cada... O importante é a intenção. Estou muito feliz com a quantidade de gente que participou, muita gente que acompanha o Gazeta Alerta diariamente e que veio aqui comemorar com a gente, comemorar com toda a equipe da TV Gazeta, mais esse aniversário, esses 23 anos de Gazeta Alerta, de muito sucesso, de muita audiência e que venham mais 23 e mais 23 aí pela frente. E o Open TV Gazeta de Beach Tênis reuniu mais de 500 atletas em Rio Branco para uma semana de competição. E para fechar o calendário esportivo em 2025, teve a 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. 16 times da capital e do interior do estado disputaram o título. Fluminense da Bahia e Chelsea chegaram à grande final, transmitida ao vivo pela tela da TV Gazeta. De virada, o Chelsea de Tarauacá venceu por 3-1 e conquistou o título inédito da Copa TV Gazeta. Começou dia 28 de outubro,
A gente viu a equipe do Chelsea jogar e achamos que seria uma forte candidata ao título e no final se consolidou, né? As duas equipes que chegaram na final com mérito e felizmente só tem um vencedor e o Chelsea venceu e foi campeão. O Fluminense já disputa a Gazeta desde o início e já tem 2 vice-campeonatos, mas é assim mesmo, o jogo é assim. Queria parabenizar a TV Gazeta, a ótima transmissão, recebi muitas mensagens. Tem um detalhe, né? O ano que vem a gente vai ter o César, né? A gente teve muita dificuldade de ginásio, queria agradecer aqui as irmãs que cederam o ginásio, quase 2 meses de competição. E o César é a cara da TV Gazeta, da Copa, né? – 2025 foi um ano de celebração e grandes conquistas para a TV Gazeta. A emissora onde o Acre se encontra completou 35 anos no ar, ampliou sua presença nas ruas, nas telas e nas redes sociais, reforçou a missão de estar cada vez mais próxima do público e marcou o seu retorno a transmissões históricas. No dia 2 de fevereiro de 1990, foi ao ar a TV Gazeta. Aos poucos, a emissora onde o Acre se encontra foi conquistando espaço no coração do telespectador. – 35 anos depois, é a emissora local com maior audiência no estado e também está nas redes sociais. Com mais de 255 mil inscritos, tem o maior canal da TV aberta acreana no YouTube. Quando a senhora quer saber de alguma notícia, já sabe onde apertar o botão na televisão? Sei mesmo, na Gazeta. Quando chega a hora do Gazeta Elétrica, já vou colocar. Quando eu e meu marido. Aqui no estúdio, caminhando pelos cenários, você imagina que quando estamos gravando os programas, é só chegar aqui, falar e gravar. Não é bem assim. Os nossos scripts estão carregados de informações que foram devidamente apuradas. Assim, o telespectador não corre o risco de receber uma informação falsa em casa. O evento de comemoração do aniversário de 35 anos da TV Gazeta aconteceu no centro de Rio Branco. Um mutirão de serviços gratuitos foi oferecido à comunidade local em frente ao Palácio de Rio Branco. O objetivo foi retribuir a fidelidade da audiência que há anos mantém a emissora como líder de audiência no estado. O evento transformou o espaço público em um centro de cidadania e bem-estar por um dia. As transmissões de grandes eventos ao vivo também marcaram os 35 anos da TV Gazeta. A emissora voltou a transmitir o campeonato acreano de futebol e levou ao ar a decisão da Copa TV Gazeta de futsal. O telespectador pôde acompanhar de casa o Carnaval 2025. Estou muito emocionada. Eu acho que até agora eu não estou acreditando no que aconteceu. É a primeira vez que eu participo, gente, mas eu estou tão feliz. Eu amo samba, eu amo carnaval. O sangue do samba corre nas minhas veias. Eu disse que eu não ia entrar em polêmica esse ano, né? Você é um cara meio polêmico. Mas é porque as pessoas ficam falando de novo esse Rei Momo, de novo. Sim, gente, quem vive de cultura vive todo dia. A transmissão das noites de folia foi direto da Praça da Revolução, no centro da capital. No estúdio, Márcio Souza e Vanessa Souza mostraram os detalhes sobre a festa na capital e no interior. E eu falei o quê? Eu falei faraó, faraó. Faraó. Eita, invadido. Não, vai chamar. Vai trabalhar, vai, Zezinho. Não, eu não estou na Praça da Revolução. Estou no bairro Tucumã, onde acontece o tradicionalíssimo baile do sujo, bloco do sujo ou bloco do vai quem quer, mas que acabou tomando o nome de bloco do sujo. Graças a Deus, mais um ano. Agradecer primeiramente o governo do estado do Acre, a prefeitura, pelo apoio, mais um ano. Que a população possa vir brincar em paz, se divertir, respeitando o espaço do próximo. Ainda não choveu aqui em Cruzeiro do Sul e por conta disso, muita gente já se aglomera aqui na Praça Orleia Cameli, onde acontece o Carnaval Magia de Almeida 2025. A cobertura ao vivo de grandes eventos é uma marca da TV Gazeta. E é lógico que a Expo Acre não poderia ficar de fora.
A cobertura histórica e abrangente da Expo Acre 2025 marcou o retorno da emissora à transmissão ao vivo da feira após 13 anos. O objetivo foi levar os principais momentos do maior evento de agronegócios do Acre para o público amplo, pela televisão e pelo digital. Foi o ano de comemorar os 10 anos do Balanço Geral Acre. O programa, que estreou em 25 de maio de 2015, consolidou-se como um dos mais populares da emissora. A festa do 10º aniversário inclui ações especiais, como a campanha Cantinho dos Sonhos com Balanço Geral, que prometeu presentear um telespectador com a reforma de um cômodo de sua casa. Estou muito emocionada, estou me aguentando aqui para não chorar. Eu fiquei emocionado porque, querendo ou não, foi uma ideia que deu certo. Mas estando aqui, pessoalmente, presencialmente, a emoção é ainda maior. Além disso, a emissora produziu conteúdos especiais mostrando os bastidores e a história do programa ao longo da década, destacando a gratidão pela fidelidade do público acreano. O programa é exibido de segunda a sexta, a partir das 6h03 da manhã, com a apresentação de Márcio Souza. Quando é matéria de polícia, eu troco BG. Quando é aquela matéria mais tranquila, a gente troca também. Quando é um falecimento de alguém, né, alguma coisa assim, tudo está nas minhas mãos. Durante esses 10 anos tem sido muito interessante, muito gratificante e é sempre um aprendizado todo dia trabalhar com a equipe da TV Gazeta, porque aparecem situações novas a cada momento que se passa. Então a gente chega aqui, já vai adiantando alguma coisa do dia anterior, vê alguma demanda que já tinha antes e a gente já vai adiantando, e quando o Márcio chega, ele chega e alinha com a gente coisas do dia anterior, o que a gente pensou, o que ele pensou de pautas. Tem sido uma experiência ótima, né? Porque a gente sai da faculdade com a teoria e a gente chega aqui, tem a prática. Eu saio daqui umas 9, 9h30 da manhã, mas eu não desligo, eu não paro. A produção ali é constante. O programa Gazeta Alerta comemorou 23 anos no ar em julho de 2025. Considerado um fenômeno de audiência e líder no jornalismo local, o programa é conhecido por sua abordagem voltada para a comunidade, denúncias e notícias policiais. Uma das principais atividades comemorativas foi a organização da Corrida dos 23 anos do Gazeta Alerta, em Rio Branco. O evento esportivo reuniu centenas de participantes em percursos de 5 e 10 quilômetros, promovendo saúde e interação com a comunidade. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h45 da manhã, com a apresentação de Gabriel Rota. A campanha Um Brinquedo, Mil Sorrisos, promovida pela TV Gazeta em parceria com o projeto social Amigos Solidários, foi mais uma ação em comemoração aos 35 anos da emissora. A ação de arrecadação de brinquedos foi destinada a presentear crianças em situação de vulnerabilidade social durante o período do Dia das Crianças. O projeto foi um sucesso. Arrecadou mais de 2.500 brinquedos distribuídos na capital e no interior do estado. Para encerrar as comemorações, a TV Gazeta e a Record renovaram o contrato de afiliação, estendendo a parceria que já dura mais de 2 décadas. A renovação garante a transmissão da programação da Record na TV Gazeta para o estado do Acre até o ano de 2029. O acordo reforça o compromisso em levar conteúdo de qualidade, informação e entretenimento para a população do Acre. Essa parceria visa fortalecer ainda mais essa união de 2 grupos, né, de comunicação extremamente importantes. Com certeza a TV Gazeta fará muito mais do que já faz, com certeza, para manter essa vanguarda que nós sempre tivemos, né, como uma emissora, geradora e retransmissora que faz a diferença não só na sua programação, seja ela retransmitindo a programação nacional, como gerando a própria programação.
2025 agora é passado. Vamos olhar para frente, para 2026, que vem um ano de muitas realizações e com uma certeza. Em 2026 estaremos juntos, nós aqui transmitindo as notícias e você aí nos honrando com sua audiência. Feliz Ano Novo, boa noite e até mais!